Olá, Olá, estás-me a ouvir bem? estou a ouvir bem. Também me estás a ouvir bem? Sim, também te estou a ouvir bem. Espetáculo. Olá! Então, como estás? Então, está tudo bem, minha querida? Como é que estás? Estou ótima, Boa, ansiosa com a boa. nossa live. Então, minha querida Kelly, como sabes, hoje vamos fazer a nossa live acerca de nutricionismo. Yeah! Vamos abordar um bocadinho esta temática. E por isso, minha querida Kelly, antes de passar, portanto, a apresentar-te e antes de pedir a palavra, vou só falar um minutinho de mim, pode ser? Claro que sim. Bom, então, eu sou Elizabeth Monteiro, não é? Vou só colocar aqui um bocadinho mais alto, peço desculpa. Ok. Sou Elizabeth Monteiro, sou coach e especialista em programação neurolinguística e meditação e hipnoterapeuta. Hoje estou aqui à conversa com a minha querida Kelly, que também é uma coach de nutricionismo, que já sei que vou aprender bastante hoje aqui com a nossa querida Kelly. Então, minha querida Kelly, vou passar-te agora a palavra. Gostaria que tu me falasses um bocadinho do teu percurso até aqui, quem é que é a Kelly, qual é a tua missão, qual é o teu propósito, como é que chegaste aqui, entre outras. E então, minha linda? Então, olha, eu tenho 35 anos. Essa parte tu sabes, mas há pessoas que não sabem. Pronto, tenho 35 anos e os meus pais eram imigrantes, o que aconteceu que eu fui nascer à França, né? Nasci em Annecy e fiquei em França do 0 aos 3 anos. A partir daí voltei para Portugal, onde cresci, onde fiz todo o percurso escolar e onde acabei por estudar e tirar um mestrado em arquitetura. Arquitetura que foi assim o meu sonho de menina, desde pequenina, e era assim a minha paixão. Entretanto, há cerca de mais ou menos 5 anos atrás, um casal de amigos apresentou-me a nutrição de Herbalife Nutrition. E então, eu experimentei a nutrição, porque eles diziam que eu iria ter mais energia, queria ter resultados. Eu até nem estava à procura de nada, mas como eles eram meus amigos, eu decidi experimentar para saber se era tudo isso que eles diziam. E então, eu experimentei a nutrição, em 3 dias perdi 1,6 kg, perdi 17 centímetros de volume, pronto, e comecei a sentir alguns efeitos, mas fiquei a pensar, será que é da nutrição ou será que é da minha cabeça? E então o que é que eu fiz? Eu continuei por mais um mês a fazer a nutrição para, para tirar esta dúvida, pronto. E a partir daí foi sempre resultados e mais resultados. Acabei por perder 9 quilos, por deixar de ter sono a seguir ao almoço, perdi quase 48 centímetros de volume, assim pelo corpo todo, né? Porque nós perdemos em todo sítio, né? Onde o corpo precisa de eliminar. E comecei a controlar muito melhor os meus níveis de ansiedade. Pronto. Na verdade, nós não podemos dizer que a nutrição da Herbalife cura nada, porque, na verdade, é alimentação. Mas um corpo bem nutrido vai funcionar muito melhor e vai desmotivar muitos sintomas que nos causam mal-estar. Portanto, há muitos resultados diferentes. Esse foi o meu. Como era uma cliente super satisfeita e ia ter resultados, apresentaram-me também a oportunidade de fazer a atividade da Herbalife para ter um rendimento extra ou para fazer uma carreira que ela é vitalícia e pode ser hereditária depois para as gerações vindouras. Eu achei o conceito muito interessante. Como tinha resultados e já era apaixonada pela nutrição, acabei por começar a partilhar a nutrição com mais pessoas e a acompanhar essas pessoas também a ter resultados e a mostrar-lhes a mesma oportunidade. Pronto. E desde então é aquele que eu sinto assim como sendo o meu propósito. Continuo a gostar da arquitetura e ainda trabalho em arquitetura, mas descobri uma nova paixão. Na verdade, que é a área do bem-estar, da nutrição, e então desde então tenho acompanhado pessoas na parte da reeducação alimentar, aprender a comer,
sugerindo a nutrição como pequeno almoço, ou dependendo do objetivo da pessoa, pode ser para além disso, depende muito. A ensinar as pessoas e ajudá-las e acompanhá-las a ter um estilo de vida mais saudável. E tudo isso tem sido uma viagem fascinante e que me apaixona. Apaixona mesmo ver os resultados das pessoas, perceber, impactar vidas de forma tão positiva, tão feliz e, sei lá, aumentar a autoestima das pessoas. E isso também passa por um processo da parte emocional, né? Da parte psicológica que muitas vezes não está, não está muito bem e às vezes nós rejeitamos coisas que nos vão fazer bem porque não estamos a sentir-nos bem psicologicamente. Então também há esse processo de acompanhamento e ajuda das pessoas a ultrapassar alguma parte do desenvolvimento pessoal, da parte emocional, ajudar a ver outros pontos de vista, outras perspectivas, outras possibilidades, assim como me ajudaram a mim e continuam a ajudar, eu também passei a ajudar pessoas e é uma coisa que me realiza muito, que me deixa muito feliz conseguir ver a transformação na vida das pessoas e as pessoas felizes e pronto, com um sorriso, com uma autoestima diferente, com bem, é assim, é maravilhoso, pronto. E então descobri este propósito também na minha vida e que eu amo de paixão, pronto. É mais ou menos isso a minha história. Boa. Kelly, relativamente aqui à alimentação da Herbalife, o que é que tu nos podes dizer acerca dessa alimentação? É uma alimentação natural? Como é que é feita? Então, a Herbalife, ela já está presente em 96 países e para ela estar em cada país onde está, tem de passar pela aprovação do Ministério da Agricultura e da Saúde. Pronto. E segue as normas comerciais a nível de rótulo, o que cada país exige. Pronto. A nível especificamente da alimentação, o que acontece? A Herbalife em diferentes pontos do globo acompanha desde a semente até ao produto final, até chegar a nós, na verdade, acompanha todo o processo. E os alimentos passam por 14 fases de verificação, de qualidade, Uma qualidade de, extrema. sim, de garantir a densidade nutricional, que todas as embalagens possuem todos os nutrientes que nós realmente precisamos, que não há uma que falha um nutriente qualquer, não. Ou seja, acompanham os produtores desde a parte da semente até o desenvolvimento da planta, todo o processo de forma muito rigorosa, com requisitos muito, muito rigorosos, até chegar depois a nós. E como é que o produto chega a nós? Chega a nós, sobretudo, a refeição chega em formato de pó e depois há a parte da suplementação, que nós dizemos pastilhas, que se quisermos entender não é para mastigar, é pastilhas, é comprimidos, mas que dizemos pastilhas porque comprimidos parece medicamento e na verdade suplemento é a concentração de algum nutriente, mas nessa forma, na quantidade que nós precisamos de ingerir e que diariamente com uma alimentação dita tradicional se torna mais difícil, porque os solos não têm os nutrientes todos que necessitam, porque muitas vezes o nosso estilo de vida é de um lado para o outro, é fazer uma refeição com sandes, é comer uma salada rápida ou uma sopa ou comer o prato mais rápido no restaurante, pronto. Então há muitos anos que os alimentos têm vindo a perder propriedades nutricionais e também o estilo de vida, principalmente nas cidades, acaba por dificultar muito ter uma alimentação saudável. E então a Herbalife existe há 41 anos e faz todo o sentido termos Herbalife na nossa vida, pelo menos é o que eu acho. Como é que passa pelo processo, como é que o alimento, a planta do chá, a planta da soja, etc., passa tudo e chega a nós em um formato de refeição em pó, que posteriormente nós podemos consumi-la de várias maneiras.
nós gostamos brincar a dizer que é tipo bacalhau. Pode ser desde o batido, que é a forma mais conhecida, desde o pudim, É desde o perfeito. mexido, sim, desde panqueca, waffle, bolo da caneca, pizza. Dá para fazer milhentas receitas. Dá para variar com imensos sabores e nunca cansa, porque é maravilhoso. Pronto. E então, Podes-nos passar duas ou três, portanto, sugestões de como consumimos? Há pouco falaste em batidos, podes-nos dizer um bocadinho mais como é que isso é feito? Eu sei que tu já me explicaste, não é? Mas aqui os nossos ouvintes podem não saber. Até sim, porque eu estou a ser acompanhada por ti, não é? Portanto, já estou a iniciar o meu processo. sim, então. Se calhar para esclarecer um bocadinho às pessoas porque é que uma refeição em pó é refeição. Pronto. O que se passa é que passa pelo mesmo processo, os alimentos que estão nas refeições da Herbalife passam pelo mesmo processo que, por exemplo, aquilo que nós temos todos em casa, o café solúvel, né? Que também é um pó. É o Sim. mesmo processo. Então, o que acontece? Chama-se liofilização. Podemos pesquisar todos no Google como é que se faz. A liofilização é um processo de desidratação dos alimentos, em que os alimentos são colocados a frio a uma temperatura entre árticos que falam menos 35 graus, outros até 50, menos 50 graus, né, negativos, e então a essa temperatura o alimento passa do estado sólido, físico, não é? Sólido, para o estado gasoso, Uhum. sem passar pelo estado líquido, ok? E então, ao fazer essa desidratação, ou seja, ao retirar a água, não é, do alimento, isso faz com que a água transforme-se imediatamente em gelo e isso permite que o alimento não seja afetado a nível nutricional nem de sabor. Ou seja, através deste processo de liofilização, de passar do estado físico, né, sólido, para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, o que acontece é que os aromas mantêm-se e os nutrientes permanecem de forma completa, desde frutas, hortaliças, legumes, carnes, ovos, sei lá, todos os alimentos podem ser podem. E o que é que este processo permite? Permite que os nutrientes e os aromas se mantenham, se conserve o alimento durante anos a uma temperatura ambiente, ou seja, não é preciso estar a colocar no frigorífico. Como nós recebemos o produto vindo diretamente da Herbalife, nós podemos mantê-lo em casa à temperatura ambiente e durante anos ele mantém-se saudável, ok? E o que é que acontece? Ao não haver água no alimento, também se eliminam bactérias e micro-organismos que precisam de água para sobreviver. Ora, se o alimento nesse estado não tem água, o que vai acontecer é que essas bactérias e micro-organismos não estão presentes, ou seja, não vão degradar o alimento. Daí que, que é o processo desde há algumas décadas até hoje. Penso que ainda não se descobriu nenhum outro processo tão seguro, tão eficaz e que mantém o aroma e todos os nutrientes, o aroma natural, né? Não há nada de corantes artificiais, o aroma natural e os nutrientes todos que os alimentos têm. Pronto, e para além disso, antes de se passar por este processo, a Herbalife acompanha desde a semente, que é para garantir que realmente nos solos mais férteis cresce nas condições adequadas. Pronto, e depois até chegar a nós são 14 fases de verificação. Então é maravilhoso. A forma de comer receitas, na verdade, é como a pessoa quiser. Uhum. Olha que Pronto, delícia. Podes-me falar um bocadinho acerca das panquecas ou mesmo do batido, que foi, pelo menos para mim, aquilo que mais despoltou, aquilo que eu gostaria então de proceder. Eu já sei, já me explicaste, não é? Mas pronto, sim, gostaria então, de saber um pouquinho mais. depende também, é importante que depende do objetivo da pessoa. Se for para bem-estar, a pessoa pode fazer o formato que entender, não tem problema nenhum, porque, por exemplo, as panquecas, o que acontece é colocar 2 colheres da refeição mais 2 colheres da proteína e para fazer panquecas ou bolo da caneca ou waffles, ou seja o que for, pode-se colocar um ovo,
para quem for vegan, pode colocar sementes de linhaça e depois misturar com água ou com uma bebida vegetal. A bebida vegetal convém se verificar a quantidade de açúcares, que algumas têm muitas, mas há outras que não, e está tudo bem. Pronto. É um Tens bocadinho alguma que como nos possas recomendar? Desculpa interromper. Tens alguma que nos possas recomendar? Eu não costumo usar muito a bebida vegetal. Eu prefiro mesmo só colocar com água. Mas não me lembro de uma marca em específica, mas sei que, por exemplo, o Continente tem algumas que têm lá mesmo o 0% de açúcares. Portanto, nem é tanto a marca em si, é mesmo termos atenção mais à parte dos açúcares. Eu acho que é mais por aí. Pronto. Ok, obrigada. Pronto, e é isso. Pois, basicamente, depois há milhares de receitas. Pois nós temos uma comunidade com imensas receitas diferentes de bolos e tudo mais. Pronto, se for para a pessoa perder peso, e se for para ganhar peso, também pode ser qualquer formato que a pessoa queira. Pronto. Se for para perder peso, o que é sugerido, pelo menos na maioria dos dias, é fazer a forma mais simples, que só inclui a refeição da Herbalife, sem acrescentar ingredientes diferentes. Pronto, também esqueci-me de dizer, nas panquecas também se pode pôr os flocos de aveia, pronto, Tá ou bom. ou a nossa fibra de maçã, que dá ali um toquezinho maravilhoso. E Uhum. depois, para quem está a comer nesse formato, pode juntar um bocadinho de fruto, sei lá, um bocadinho de coco ralado, um bocadinho de canela, um bocadinho a gosto, pronto. Para quem quer perder peso, idealmente, com mais frequência, o ideal é fazer os formatos em que é só incluído a refeição da Herbalife, que é o batido, né? Que é 2 colheres da refeição mais 2 colheres da proteína e água, fazer shake, 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 já está. Uhum. Fazer no mexido, numa tigela por um bocadinho de água a gosto, até criar a textura que se pretende e já está. E se for o pudim, podemos até misturar sabores e é colocar 2 colheres da refeição mais 2 colheres da proteína, 200 mililitros de água, de preferência a 60 graus, e depois ir separando por copinhos, como se preferir, e pôr no frigorífico. Passado umas horas está um pudim tipo aquele boca doce. Pronto. Porque é o choque térmico entre os 60 graus e depois solidifica. Concordo, Fica frigorífico. tipo. E a vantagem do pudim é que se pode fazer várias refeições para alguns dias da semana, assim já fica feitinho. É verdade, Pronto. é mais rápido. Kelly, diz uma coisa, isto é uma dúvida minha. Por exemplo, imagina que eu, em vez de juntar água, quero juntar leite. Aconselhas, não aconselhas? Achas pertinente, não achas? Não, não sugiro. Por exemplo, no início as pessoas costumam, quando experimentam, até vêm saquetas, geralmente até nem é os potes, as embalagens com mais refeições, é algumas saquetas, ou de sabor a baunilha ou de biscoito e nata. É o que existe em formato de saqueta, pronto. E aí a pessoa ainda não tem então a proteína para poder juntar só água. O que é que se faz? Pode-se juntar 250 mililitros de uma bebida vegetal. Se a pessoa quiser mais líquido, até 400 mililitros, o restante pode pôr água, ok? Uhum. Ou até misturar com um iogurte sem açúcares. Uma saqueta com iogurte sem açúcares. Uhum. Agora, não é completamente proibido usar o leite animal. No entanto, os especialistas, os nossos cientistas, né, os médicos e tudo mais, eles não sugerem o leite animal, ok? E se for sem lactose, mas de preferência não escolher o leite animal, porque o leite animal tem uma propriedade eh, que é específica para o crescimento do cérebro do bebê animal, né? Então, no cérebro humano, nem para crianças nem para adultos, não é propriamente uma coisa boa, não bate uma coisa com a outra. Uhum. Pronto, e nós somos o único ser que vai buscar a outro ser leite, né? Então Exato. não faz muito sentido. Por isso é normal que durante muitos anos acreditou-se e ainda há especialistas que Sim, falam nisso, sim. mas Uhum. pronto, eu confio plenamente no Conselho Científico da Herbalife e tem essa indicação e realmente
Na verdade, uma das maiores intolerâncias que existe é com a lactose. E não é por acaso, né? É o nosso corpo a Por acaso reagir. também sou intolerante mesmo. Pronto, E até por leite, isso uma coisa que, mas não. eu sou intolerante não é só à lactose, é mesmo à proteína do leite, portanto é mesmo beber o leite Pronto, o mínimo possível. Embora é, que eu, por eu isso. confesso que eu bebo. Eu devia beber menos, mas conseguimos. Às vezes é Ainda não sou necessário ser muito. sinceros e realmente pensamos, uou, eu sei que não devo, mas continuo a praticar. Então é apontar aqui já na minha agenda, começar a cortar. Embora que eu também beba muito, mas pronto. É. Ok, minha querida. E diz uma coisa, Kelly, o que é para ti fazer uma alimentação equilibrada? Que tipo de conselhos nos podes dar de uma alimentação Olha, equilibrada? para Em além termos de também, incluir, lá está, da Herbalife também e com sim, suplementação, não é? De outro sim, tipo de alimentos. para além de incluir diariamente a Herbalife, com pequeno almoço é o essencial. Depois depende de cada pessoa, por isso é que na Herbalife não está à venda em hipermercados nem nada, porque existe sempre uma pessoa, um treinador de bem-estar, que acompanha cada pessoa, tanto na parte da reeducação alimentar do faca e garfo, como na parte de ah, definir um programa nutricional com os produtos da Herbalife específicos para cada pessoa. E então aí faz-se um acompanhamento, faz-se a parte motivacional, faz-se tudo, pronto, é maravilhoso. E por essa razão não está em hipermercados, porque não só a Exatamente. nutrição da Herbalife, mas também a reeducação alimentar é importante. E o acompanhamento, fundamental, muito importante. A nível Vocês, de. além, Diz, desculpa. portanto, vocês além do acompanhamento físico, também fazem acompanhamento, peço desculpa, acompanhamento a nível psicológico, correto? Sim, isso no sentido motivacional. Pronto, eu gosto muito. Nós também nos estamos todos a desenvolver todos os dias na parte do desenvolvimento pessoal, não é? Que isso interfere em vários aspectos, a parte emocional. E então nós também fazemos esse acompanhamento de ajudar as pessoas, dependendo do aspecto, dependendo do que a pessoa tiver a necessitar, sim, é fundamental. E, e a nível de faca e garfo. É muito simples, não é preciso complicar nem estar propriamente a contar calorias. A pessoa pode até nem deixar de comer aquilo que mais gosta, desde que diariamente nós tenhamos uma alimentação equilibrada, variada e em quantidades apropriadas. Quando nós fazemos o dia do lixo, que todos nós fazemos, não vai ter um impacto grande no nosso organismo. Porquê? Porque ele já está diariamente a ser nutrido de forma correta. Então, de vez em quando, o dia do lixo está tudo bem, não há problema nenhum. A Uhum. nível de faca e garfo, de forma muito simples, basicamente é importante incluir proteína, hidratos e a parte dos legumes. Quanto mais coloridos, mais nutrientes estamos a receber. Uhum. Muito fundamental depois a parte da hidratação, manter os níveis de hidratação. E aqui é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade, em beber água. Olha, eu vou beber também. Eu confesso que eu sou Tenho uma aqui o delas. hydrate. Hum, Sou uma delas no sentido em que eu bebo água, sim, bebo, só que normalmente eu bebo 1 litro, 1 litro e um bocadinho, porque eu ando sempre com uma garrafinha de 30 mililitros dentro da carteira, e depois durante o dia vou enchendo, pronto, principalmente lá no escritório, e costumo encher entre 3 a 4 vezes. Depois quando venho para aqui, então aqui é muito mais fácil, porque tenho acesso, o copo está mesmo aqui à minha frente, então yeah. até não me esqueço de tomar. Mas, Kelly, agora que tocaste nisso, eu gostaria que fizesse aqui uma parte e falasse um bocadinho daquela parte que tu me explicaste, que eu não sei transmitir muito bem, que é o nível de água que cada um de nós deve beber por dia. Como é que é medido esse nível que tu explicaste, Sim, mas eu... há muito o mito de que 1,5 litro é suficiente para qualquer pessoa, mas não é verdade. Atenção que tudo o que eu os digo e transmito às pessoas é não invento nada, ok? Vem Exatamente. tudo É uma de base médicos, científica. especialistas, cientistas, pronto. E então, a Organização Mundial de Saúde sugere, indica, vá, como é que, qual seja a melhor palavra, que para nós mulheres, nós devemos beber por dia 1 litro por cada 25 quilos de peso. E os homens devem beber
1 litro por cada 30 quilos de peso. Esta diferença acontece porque os homens têm mais músculo, o músculo contém água e então eles têm mais vantagem nisso, não precisam de tanto. Mas como varia em relação ao peso, não é? Pode haver um homem, imagina, um homem de 120 quilos vai precisar de beber mais água do que tu, não é? Apesar dele ter mais massa muscular, também tem mais peso. Por isso é que é muito importante fazer a relação do peso e se é homem ou mulher. Pronto. Eu no início também não bebia a água necessária, bebia 1 litro e qualquer coisa, isso sim. Mais do que isso, de facto, não bebia. Mas a verdade é que acaba por se tornar um hábito e o importante é ir aumentando diariamente e não é, sei lá, imagina que uma pessoa agora está em casa a fazer as contas e, pensa, e percebe que tem que beber 3 litros de água por dia, o que é o ideal. Não é beber amanhã tipo 3 litros de água por dia, é ir aumentando de forma gradual e de forma confortável também para o organismo. Isto porque o nosso corpo é 70% água, né? Como toda a gente sabe. E quando um organismo não está a receber a água diariamente que precisa, toda a água que nós damos é retida, né? Então, se de repente, imagina uma pessoa que bebe 1 litro e começa a beber 3, o organismo precisa dos 3 litros, ele vai manter. Porque as nossas células, elas são inteligentes, elas sabem que precisam. Como a informação das células até esse dia tem sido de que recebe pouca água, então as células vão reter a água, mas isso vai provocar o quê? Vai provocar retenção de líquidos, inchaço e desconforto. Então, se nós formos aumentando progressivamente, o nosso organismo, as nossas células, como são inteligentes, vão entender que estão a cada dia a receber água, a receber mais, e que não precisam de reter, mas sim libertar. O que ajuda muito a eliminar a gordura, a ter maior conforto abdominal, o que é muito importante para o cérebro também, para o intestino, para tudo. Às vezes, dor de cabeça poderá ser desidratação. Também já tinha ouvido falar. É. Ok. E diz-me uma coisa, Kelly, agora relativamente assim aqui à parte da Herbalife, na tua ótica ou naquilo que tu entendes como verdade absoluta, o que é que tu achas que ganhamos com este processo e se existe alguma coisa que perdemos, o quê? Podes falar um bocadinho acerca dessa temática, daquilo que ganhamos Sim. enquanto pessoas? Olha, do meu ponto de vista, ganhamos qualidade de vida, incluindo a nutrição da Herbalife diariamente, que é comida, não é? É envelhecer com qualidade de vida, não é? Poder retardar determinados sintomas do envelhecimento. Ganhamos em tudo, desde o elevar os níveis de energia, ou melhor, colocar os níveis de energia no que é normal no nosso corpo, mas com os nossos hábitos acabam por normalmente estar baixos, e quando o nosso corpo recebe os nutrientes que precisa, vai para os níveis certos. Pronto. Depende, cada pessoa tem resultados diferentes. Pode ser a nível de prisão de ventre, pode ser a nível de sono, dormir melhor, de energia, diminuir os cafés, diminuir aquelas vontades às vezes estranhas de comer doces, chocolates ou salgados ou de comer coisas, não é? E às vezes, sei lá, vamos a uma pastelaria e olhamos para um bolo e parece-nos que estamos mesmo a precisar daquele bolo. Isso é o nosso corpinho a dizer: eu preciso de determinada coisa que está ali. Pronto, pode não ser a coisa certa. Por exemplo, o nosso cérebro precisa de açúcar. Um bolo tem açúcar, só que esse açúcar é refinado. Não é bem esse açúcar que o nosso cérebro quer. Mas a informação que leva ao cérebro, ok, aquilo eu já sei, pela minha memória, sou lá que tem açúcar, ok, dá-me isto. Pronto. Ou seja, às vezes vamos tendo certos apetites porque estamos em déficit nutricional, algum nutriente que nós estamos a dar ao nosso corpo. Pronto, e às vezes damos pelo alimento errado. Vá. Pronto. Mas, por exemplo, com o pequeno almoço, começar o dia com um pequeno almoço nutricionalmente completo, o que vai fazer é que o pequeno almoço afeta o resto do dia todo. É impressionante, afeta o resto do dia todo.
Mas se começarmos com o combustível certo, não é? Com um pequeno almoço nutricionalmente completo, o que vai acontecer é que determinadas necessidades que costumamos ter ao longo do dia desaparecem, porque as nossas células elas não estão carentes, elas já receberam ao começar o dia. Então, muitas outras coisas, o que é que podemos perder? Podemos perder, se calhar, alguns hábitos de comer coisas menos boas, mas não sei se isso é bem uma perca. Tirando isso, acho que não temos nada a perder. Nada, absolutamente nada. Aliás, eu amo a nutrição de paixão e é há 5 anos que eu como e que sugiro a todas as pessoas. E pronto, há muita ideia de que a nutrição é apenas para perder peso, mas não, é mesmo envelhecer com qualidade de vida, ganhar qualidade de vida. Há milhões de resultados nos 96 países onde está a Herbalife, onde diariamente milhões de vidas são impactadas positivamente com a nutrição, com a reeducação alimentar, tendo um estilo de vida mais saudável, começando a fazer algum exercício. Portanto, há milhares de resultados e cada pessoa poderá ter os seus. E poderá ser também, a nutrição pode ajudar também, por exemplo, a ganhar peso, não é? Supondo que há pessoas que estão demasiadamente magras e muitas vezes não conseguem ganhar peso. Por estranho que pareça, é mais difícil ganhar peso para quem é demasiadamente magro do que perder. Há mais pessoas a necessitar de perder, mas quem precisa de ganhar tem uma dificuldade bem maior. Então, nesse caso, a nutrição também ajuda, com um programa específico depois para cada pessoa e fazendo, pronto, nesse caso as pessoas não substituem nem almoço nem jantar, simplesmente acrescentam aos lanches e pronto, e com alguma suplementação também têm resultados maravilhosos. Portanto, na verdade é nutrir as nossas células, é dar ao nosso corpo realmente os nutrientes que precisa, da forma mais segura e equilibrada. Isso é bom, isso é muito bom. Kelly, e agora surgiu-me aqui uma ideia. Para crianças, é aconselhável também ou existe uma faixa etária que não possa, portanto, ainda consumir este tipo de produtos? Então, a nutrição está recomendada para adultos e é apenas isso que nós podemos dizer. Agora, depois cada pai, ao conhecer a nutrição, faz a escolha se dá ao seu filho ou não. Mas não posso afirmar que é para crianças. De facto. Há alguns países que a Herbalife já tem nutrição específica para crianças. Não é o caso da Europa ainda. Mas isso é uma escolha que depois os pais fazem de forma particular. Sim. Ao conhecer. Nós, enquanto adultos e enquanto crianças, existe aqui, pronto, uma diferença, não é? Nós, enquanto crianças, necessitamos mais de umas coisas e, ao passo que, enquanto adultos, não necessitamos tanto, porque já não estamos a desenvolver, principalmente a parte óssea. Ok, minha querida. Então, tenho aqui mais algumas questõezinhas para ti, que eu fiz questão de apontar para não me esquecer de nada. Minha querida, o que é que consideras ser importante para equilibrar tanto a saúde emocional como a saúde física? Como é que achas que existe aqui uma consolidação ou uma conciliação entre a parte física e para a emocional? saúde física, muitas vezes é preciso começar pela saúde emocional. Porque muitas vezes nós temos crenças limitadoras e se nós começamos a fazer um programa alimentar ou a adotar hábitos alimentares melhores, mas a nossa cabeça não vai resultar, ou porque já fizemos não sei quantas dietas, ou porque connosco nunca resulta, só para os outros é que dá, ou alguma outra crença, então realmente as coisas não acontecem, não é? Porque facilmente sabotamos aquilo que estamos a tentar fazer. Então, para a saúde emocional, o que eu mais faço e o que eu acabo por também passar às pessoas que acompanho tem muito a ver com alimentar a nossa mente com coisas que nos expandem a mente, não é? Que nos trazem abundância, pensamentos. Não é aquela coisa do pensar positivo. Quer dizer, mas não basta pensar, é preciso sentir o que estamos a pensar, sentir mesmo cá dentro.
muitas vezes precisamos desenvolver muitas coisas, pronto. Uhum. Aí depois depende de cada pessoa, pode ser necessário fazer algumas terapias. Claro que eu não estou a falar de irmos para os químicos, mas sim terapias holísticas que nos dão as ferramentas, tanto o coaching como outras tantas que existem, que nos dão as ferramentas diárias para nós realmente retirarmos de dentro, cá para fora, o potencial todo que temos. Mas Ficamos essencialmente melhores. o que é que eu escolhi para a minha vida? Não vejo televisão, ok? Bom, Não ocupo a minha mente ou tento não ocupar com notícias trágicas ou, não é? Porque isso aí não me não te contribui acrescenta. em nada, não me Exatamente. acrescenta E a verdade, positivamente peço nada. desculpa por te estar a interromper, a verdade é que agora na televisão o que passa basicamente é, na minha ótica, passa 95% de coisas negativas e apenas 5% de coisas positivas. Portanto, acaba por ser ali uma espiral, lá está, de pensamento negativo, sentimento negativo, hábito negativo e assim Exatamente, sucessivamente. exatamente. E então já há alguns anos que eu opto por não ver televisão, é uma escolha. Se quisermos ver um filme bom, nós conseguimos vê-lo no computador ou se fazer a seleção e estamos já mesmo a alimentar a nossa mente com coisas que valem a pena e não temos que passar por toda essa. Há pessoas que acham que nós temos que estar informados. A verdade é que eu sem ver televisão, eu sei que existe uma pandemia. Exato. Eu sei que os casos aumentam, eu sei que não sei o quê. Então, na verdade, eu sei que os cuidados que tenho que ter, portanto, na verdade não temos que estar a alimentar a nossa mente para saber de coisas que realmente temos que ter alguma consciência para. Depois, procurar ter a nossa biblioteca, mesmo que pequenininha, com livros que nos fazem desenvolver enquanto pessoas. Começar o dia ou acabar com uma leitura que nos E se expanda. não começar e acabar, ainda melhor. Exatamente, exatamente. Sem dúvida. Boa. Pode ser ouvir áudios motivacionais. E aqui os áudios motivacionais não estamos a falar de autoajuda, que isso tem às vezes um conceito depreciativo, mas não é, é mesmo, estamos a falar de nos desenvolvermos, não é? Eh, Procurarmos estar rodeados de pessoas que nos puxam para cima, não é? E pronto, fazer algumas escolhas. Não quer dizer que às vezes pode ser a família, pode ser os amigos, que É têm verdade. opiniões diferentes e às vezes custa-nos estar a. Né? Mas nós podemos fazer algumas escolhas, alguns filtros, né? Não tardando para a nossa mente cuidar muito, nutrir muito a nossa mente. Uhum. Desde um Sabes, sono reparador, que é muito importante, desde pronto, o ler coisas que nos puxam para cima, desde estar a escolher pessoas que realmente ficam felizes com o nosso sucesso, que nos motivam, que nos puxam para cima, que nos fazem acreditar nos momentos mais desafiantes, ouvir áudios que também falem sobre prosperidade, abundância, sobre aquilo que tudo que nós temos cá dentro que muitas vezes não conseguimos ver e que nos pode permitir voltar a sonhar, não é? Que muitas vezes o ser humano perde essa capacidade, não é? é Com verdade. o dia a dia, Infelizmente é né? verdade. E essencialmente é isso, sei lá, práticas de meditação, de yoga, Isso são procurar alguma excelentes. terapia holística, na minha opinião, terapia holística, que com um coach, com. Pronto, olha, o que tu fazes é super importante, super importante. E, na minha opinião, terapia não é para malucos, terapia é para É quem quer se mesmo. manter saudável e evoluir. Exatamente, e transcender, é mesmo. Minha querida, Não. relativamente aí a dois pontos que tu abordaste há pouco, tu falaste que às vezes nós estamos ou vivemos com pessoas que pronto, quer sejam familiares, quer sejam, portanto, amigos, que às vezes nos mandam para baixo ou nos botam para baixo. Eu gostaria de passar-te só aqui uma pequena coisa que eu faço quando isso acontece, repara. Às vezes acontece de eu estar ligada com outras pessoas que têm, lá está, diferentes opiniões das minhas, Exatamente. e quando isso acontece, muitas vezes nós acabamos por ver que existem pessoas no nosso ciclo que são ou narcisistas ou até algumas invejosas, e muitas vezes essas pessoas fazem parte mesmo do nosso peer group. O que é isto do peer group? Pode ser na parte dos amigos, pode ser na parte da família, pode ser na parte laboral.
Então, quando isso acontece, o que é que eu faço? Eu penso mesmo, para mim, é um gesto que eu faço, que é uma âncora para mim, que é quando alguém me está a dizer algo que eu não concordo e que eu sei que aquilo me vai deitar abaixo, então eu simplesmente olho para o lado, isto é uma âncora para mim, ok? Coloco assim a mão e penso para mim, cancela, cancela, cancela. E acabo por cancelar aquilo que a pessoa me diz. Aceito, agradeço, digo mesmo, olha, obrigada pelo teu conselho, mas eu vou seguir a minha estratégia porque para mim faz mais sentido ser assim. E quando a pessoa vem e diz, mas tu, ok, tudo bem, obrigada, eu aceito, retiro-me e é o que eu faço, é aquilo que faz sentido para mim. Relativamente à leitura, há pessoas que não gostam de ler, não é? Ou pronto, não têm tanta disponibilidade. Então, o que é que eu posso dizer em relação a isso? Existe no YouTube, lá está, é uma plataforma gratuita, por isso é que eu falo muito no YouTube, vários sites que dá para nós ouvirmos os audiobooks. Um inclusive que eu ouço muito, que é Eu Leio Para Você, não é para, é mesmo para você. É um site brasileiro, lá está, é um português Brasil, mas que dá para compreender perfeitamente. E lá está, às vezes nós deixamos de ler ou ouvir um audiobook porque dizemos que não temos, sei lá, dinheiro ou tempo para podermos dedicar a isso. Quanto ao dinheiro, lá está. Há aqui no YouTube, não precisamos então de dinheiro, basta ter acesso à internet. E relativamente ao facto de as pessoas às vezes não gostarem de ler, poderem então ouvir estes sites, não é? Os audiobooks que, no meu ponto de vista... Sim, atualmente existe não só audiobooks, mas há pessoas que são mais só de ouvir, então, pronto, pode ser os audiobooks, pode ser podcasts, e isso nós podemos Exatamente. fazer com um telemóvel, desde que tenha internet, ou fazer o download antes, quando estamos a conduzir, ou quando estamos a cozinhar, ou quando estamos a fazer uma caminhada, ou pode ser em qualquer momento do dia. Se por exemplo, almoçarmos sozinhos, até pode ser enquanto estamos a almoçar, e o nosso inconsciente ele recebe tudo. Facto. Na verdade, o nosso inconsciente não distingue, como tu dizias na nossa outra live, o que é verdade e o que é mentira. Então, na verdade, as coisas vão ficando. E se nós alimentarmos com coisas positivas e com coisas que nos expandem, com coisas que atraem abundância para nós, aquilo que nós desejamos, o cérebro também não vai dizer que é mentira, não. Ele assume como verdade. Portanto, Exatamente. quanto mais frequentemente nós tivermos esses hábitos, e se for diariamente, sem dúvida. Faz sentido. Até Sim. porque, repara, E há há bocado, muitas deixa-me só vezes... desculpa interromper-te, só acrescentar, há bocado quando estava a dizer que às vezes é a família e os amigos, não quer dizer que nós tínhamos que fazer uma ruptura, não é nada disso, é simplesmente ter a consciência, ok, é a opinião desta pessoa, eu sei que ela não está a fazer por mal porque ela gosta de mim, mas é uma perspectiva, eu tenho uma perspectiva diferente, Diferente. então eu aceito e respeito a opinião da pessoa, mas hum, permaneço fiel àquilo que é a minha visão, àquilo que é o meu desejo, àquilo que eu quero, porque eu não estou menos certa, eu, quer dizer, nós todos, né? Não estamos menos certos porque outra pessoa que nós gostamos nos está a dar um ponto de vista diferente. Porquê? Porque a pessoa tem uma vivência diferente, experiências diferentes, Somos diferentes. hábitos Exatamente. diferentes, não é? E se essa Exatamente. pessoa também E alimentar fazemos o seu tudo. dia a ouvir notícias, claro que se calhar vai ter um bocadinho nessa energia. Então podemos fazer essa escolha, sem ter que magoar ninguém e Exatamente. sem ficar magoados também, termos essa consciência de podermos aceitar e, e acreditar em nós, acreditar naquilo que nós pensamos que é tão verdade como o que a outra pessoa pode estar a dizer. Não Exatamente. existem dogmas, é aquilo que nós queremos para nós próprios. Pronto, é um pouco Exatamente. por aí. Sabes, Kelly, eu tenho uma ferramenta para isso, que vou agora partilhar, se me permite, ser um segundinho, é muito Claro que rápido. sim. Que é do género, eu pego, pronto, uma folha, não é? Pronto, esta até está escrita, mas pronto, está tudo bem. O que é que eu faço? Eu dobro a folha em dois, não é? E de um lado eu coloco aquilo que eu quero, não é? E do outro, aquilo que eu não quero. Depois, ao abrir, eu coloco aquilo que vou ganhar e aquilo que vou perder. E depois faço uma balança, não é? Daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero, daquilo que eu ganho e daquilo que eu perco. Evidentemente que tanto numa como noutra, eu coloco sempre o parecer daqueles que me são mais chegados e que eu tomo como verdade a verdade que eles próprios me indicam, e depois lá está, é um caso de balançar, não é? De ver se efetivamente aquilo que eu ganho é muito maior do que aquilo que eu perco, e se assim o for, no meu ponto de vista, então é tal que vira, se não for, é reformular.
nunca desistir, reformular. Se eu não souber reformular, procuro ajuda de quem saiba, vou ao Mr. Google, que é um motor de busca sensacional, vou ao YouTube, que é outro motor de busca sensacional, e se mesmo assim eu não me sentir seguro, então, pronto, procurar um especialista na área, procurar, sei lá, alguém que complemente aquela informação que eu necessito de saber Claro que para sim. então entrar em ação. E não tem mal nenhum procurar um Ajuda. terapeuta, procurar ajuda, porque realmente há terapias maravilhosas e que nos ajudam imenso. É verdade. E não é por isso que somos malucos, pelo contrário. Estamos a É mesmo. evoluir de outra maneira. É verdade. É o E meu até ponto de vista também. transcendemos, eu acho. Eu acho que ao fazer isso, que transcendemos e que acabamos por conseguir fazer aquilo que queremos num espaço mais curto e mais rápido. Eu costumo também dizer que sozinha eu chego longe, não é? Mas juntos chego muito mais rápido. Há quem diga ao Sim. contrário, e está E é tudo muito bem, mais mas para leve. mim, exato. Isto é o que faz sentido. E se subirmos juntos para o topo, para aquilo que representa o topo para cada um de nós, se subirmos juntos, ainda é mais satisfatório, ainda é mais incrível. É verdade, concordo, porque aí até temos com quem partilhar as nossas vivências, não é? E acaba por ser uma mais-valia, uma motivação, como o próprio nome indica, motivo para a ação, para conseguirmos Exato. então consolidar todo o aprendizado e rumo ao futuro ou àquilo que nós pretendemos. Então, minha querida, tenho aqui mais algumas questõezinhas e esta aqui eu acho que vai ser mesmo muito importante. Então, Kelly, qual é a importância de consumir diariamente suplementos de alto valor biológico? Antes de mais, gostaria que explicasse o que é isto do alto valor biológico e, a posteriori, dizes então qual é a importância de consumir então diariamente esses suplementos. Suplementos de alto valor biológico tem muito a ver com a forma como, aliás, com a qualidade do solo onde a planta cresce, com todo o processo de crescimento da planta, se não é acelerado, né? E por todas as fases que passa o alimento até chegar a nós, não é? Com a ausência de químicos, com a retenção dos nutrientes, não é? O máximo possível, que seja um alimento nutricionalmente denso, pronto, Uhum. porque existem alimentos que são calóricos e que não têm nutrientes nenhuns, né? São vazios a nível nutricional. E há os alimentos que são nutricionalmente densos, que significa que são os alimentos que têm os nutrientes realmente importantes e que eles estão lá presentes, pronto, não estão em falta. Portanto, tem a ver com essa questão. A importância de consumir diariamente. Pronto, aqui em Portugal nós temos que ir alterando a mentalidade, porque as pessoas veem suplementos como medicamentos, mas não é. Suplemento é comida em formato concentrado, que tem um aspecto do comprimido, ou como eu disse há bocado, pastilha, né? Que não é para mastigar, mas é para beber com água, pronto. Uhum. E que tem concentrado o por exemplo, pode ser do cálcio, pode ser vitaminas, pode ser ômega 3, pode ser outros nutrientes, né? Que têm as quantidades que nós precisamos de ingerir diariamente. E porquê é que é importante? Porque atualmente os alimentos, mesmo que seja no nosso quintal, conseguimos ter, se calhar, um bocadinho mais de controle, mas não é completo. Uhum. Mas os alimentos que nós compramos e que a maioria das pessoas é forçada a comprar no supermercado, não é? Porque não pode ter um quintal, na verdade, eles já não têm os nutrientes que tinham há 30, 40 anos atrás, não é? Exatamente. Desde os brócolos que não têm pá, 80% do cálcio que tinham há 30 ou 40 anos atrás. Então, mesmo nós fazendo as escolhas saudáveis, nós estamos a consumir na quantidade que necessitamos os nutrientes. Pá, porque o Mesmo solo já sendo não fazem o biológico, vazio. Diz. desculpa interromper, mesmo sendo biológico, porque nós, na secção, por exemplo, da fruta ou das verduras, temos a parte biológica e temos a parte que não é biológica, não é? Não sei qual será o nome que se dá, mas mesmo sendo biológica também perde assim tantos É assim, para isso tínhamos que pegar nesse alimento e ir a um laboratório e perceber se ele tem ou não. Uhum. Os aspectos aqui importantes é perceber que
os solos atualmente não fazem o pousinho, não é? Então não se planta, deixa-se repousar o solo para ele voltar a ter os nutrientes, né? Para se voltar a plantar, né? E o alimento ir buscar os nutrientes ao solo. As condições climatéricas mudaram, a poluição. Imagina, eu posso ter um quintal e pôr tudo, não usar químico nenhum. Mas até um raio de 4 quilómetros, se os vizinhos utilizarem químicos, de alguma maneira pode vir ter ao meu quintal. Desde os ventos, desde a água, desde não sei o quê. E então há fatores que nós não conseguimos controlar. E também, pronto, também precisaríamos de ter um laboratório XPTO para perceber se o nosso solo tem os nutrientes todos. Então, na minha opinião, acho que é bastante difícil algo, produção particular, não é? Doméstica, conseguimos ter a certeza de que tem tudo. Agora, comparando isso com comprar no supermercado, claro que sim, o mais provável é que o nosso quintal seja mais saudável, sem dúvida alguma. Pá, alimentos que são importados ou exportados, não é? Muitas vezes as estufas têm soluções criativas, vamos dizer, para, para morangos verdes passarem a ser vermelhos 2 dias depois, em todos os alimentos. Então, eu não sei se já te aconteceu ir ao supermercado comprar a beterraba não, a courgette. Courgette, acho que é a courgette ou beterraba, já não me lembro. Pronto. Olha, a courgette é Aconteceu-me verde, algo. não é? A beterraba é vermelha, não sei Sim, se... mas estou-me a esquecer aqui de uma outra, de um outro alimento agora. Pronto, mas anda por aí. Em que eu comprei, estava assim com aquela pele toda brilhante, maravilhosa, e quando cheguei a casa cortei e estava podre por dentro. Por fora não se via absolutamente nada a apontar. Pronto, Já me e acho que aconteceu isso bastantes vezes. acontece muito, não é? E Mas, mesmo a fruta, eu vejo pela fruta. Hoje compro fruta, eu até agora ultimamente até tenho comprado menos, porque sempre que eu comprava a mais, a fruta estava linda por fora, mesmo como tu dizes, e um dia ou 2 dias depois já estava assim meia que a ganhar aquela cor, digamos assim, já de. E aconteceu-me isso especialmente ainda há pouco tempo com o limão. Eu fiquei mesmo estupefacta porque eu pensei, meu Deus, ainda ontem comprei e estava tão bonito, hoje já está assim. Então, sim, é. pronto. E as frutas, por exemplo, aquelas mais exóticas, não é? Que em Portugal não é possível. Muitas vezes elas são retiradas da árvore ainda verdes, não é? E com o transporte até aos países para onde vão acabam por amadurecer. Só que nesse processo são, como é que se diz? São impossibilitadas de receber os nutrientes que a árvore daria, se estivessem no tempo todo na árvore. Por exemplo, pronto, a parte da alimentação, depois, sei lá, a parte animal que eu não consumo, né? Há 5 anos, mas sei lá, os peixes depende, né, de onde são pescados, de como estão as águas, as carnes, depende de como o animal é tratado. Pronto, e aí agora podíamos ir para uma parte mais, Exato, isso da parte mais animal sensível, não é? é verdade. Também, por exemplo, sei lá, se virem documentários sobre a forma como os animais são mortos, pá, muitos deles são mortos, estão numa fila à espera de serem os seguintes e estão a ver os seus semelhantes a serem mortos e isso fica, claro que fica na emoção deles. Exatamente, que depois a posteriori nós vamos comer essa emoção, porque repara, qual é a última emoção deles? Normalmente é medo, não é? É o Medo, transtorno. dor, desespero, sei O que lá, é que o o que é que sangue pode deles ser. vai ser inundado? Cortisol. Cortisol ao mais alto nível. Olha, Conclusão. boa. Ainda bem que estás aqui para Quando, explicar essa parte. quando nós consumimos o animal, o que é que vamos consumir? Cortisol na pura essência, juntando já o cortisol que infelizmente nós próprios fabricamos, então mais as notícias que estão sempre ali a cultivar a sementinha, por Pois é, isso é tudo, que é um bocado, é um é ciclo, um conjunto de coisas, sem dúvida. é um ciclo. E Mas não vamos entrar por aí porque senão tínhamos panos para manga sim, não queremos e ferir estaríamos aqui horas a suscetibilidades. falar. São só pontos de vista, atenção, são os nossos pontos de vista só. É É importante. verdade, é verdade, é verdade, isso é verdade, minha querida.
Então, Kelly, porquê que escolheste a nutrição da Herbalife e não outra? O que é que te levou a escolher a Herbalife? O que é que te Olha, realmente nisso? em termos de nutrição no sentido de não ser de faca e garfo, né? A nutrição da Herbalife foi a primeira que eu experimentei e que me apresentaram. E eu tive resultados incríveis e eu não imagino começar o meu dia sem o meu pequeno almoço Herbalife, porque eu sei o que é viver sem e com a diferença que faz em mim e em tantas outras pessoas, claro. E depois, eu Desculpa, confio Kelly, plenamente. só para afirmar aqui, quantos quilos é que tu disseste que perdeste desde o momento em que começaste a suprir a tua vida com a Herbalife? Perdi 9 quilos, Em quanto perdi, tempo? olha, foi mais ou menos na altura em 4 meses, mais ou menos 3, 4 meses. Uhum. E atenção que não é preciso fazer nada de muito rigoroso. Foi melhorar a parte do faca e garfo, com a nutrição da Herbalife também, melhorar a hidratação, nada de sacrifício, né? Na verdade. E, e porquê é que eu confio na Herbalife? Porque eu sei o processo por que passam os alimentos. Eu sei as 14 fases de verificação de qualidade, dos nutrientes, de tudo mais, de como é que os alimentos passam, né? O processo de liofilização, que falámos há pouco. Sei que o Conselho Científico da Herbalife é reconhecido como sendo o segundo melhor do mundo. Temos um prémio Nobel na área da medicina, que é o Dr. Luís Ignaro, temos o guru, que é o Dr. David Iber, temos a sorte de, em Portugal, termos um médico, que é o Dr. Joaquim Machado Caetano, que está também no Conselho Científico da Herbalife, e que, por exemplo, nós podemos fazer questões se tivermos alguma dúvida em acompanhar alguma pessoa. Temos tantos especialistas, temos tanta informação que nos é dada, que nos é comprovada, e temos essencialmente o que nós sentimos no nosso próprio corpo. E isso mais do que tudo o resto, é do que nós próprios sentimos. Que aí ninguém pode dizer que é verde se nós dizemos que é amarelo, né? É o que nós sentimos. E Portanto, esse acompanhamento eu acho que é muito bom, porque lá está, uma coisa é acompanhamento é eu fazer fundamental. sozinha. É fundamental Outra tanto para a coisa é algo. reeducação alimentar como para a motivação, para as pessoas se sentirem apoiadas, para as pessoas perceberem que existem tantas outras pessoas na mesma caminhada, que é maravilhoso e que não é pesado, não é leve, é animado, é pessoas que estão bem com a vida, porque acaba por umas pessoas contagiam as outras, então é um espírito de comunidade. É maravilhoso. É Exato. maravilhoso. Ótimo, ótimo. Então, Kelly, antes de mais, o que é uma dieta vegetariana e se essa dieta vegetariana faz ou não perder peso? Antes disso, desculpa, estou aqui a ver um comentário da Márcia Silva. Olá, Márcia, obrigada pelo comentário. Ela diz: produtos da Herbalife dizem que é muito bom para emagrecer e para engordar. Então, o que se passa é que com a nutrição da Herbalife e com a reeducação alimentar, nós adaptamos os treinadores, né? Nós temos imensa formação sobre os produtos, sobretudo, e adaptamos cada programa ao objetivo da pessoa. Enquanto quando a pessoa quer perder peso, é importante substituir 2 refeições, o pequeno almoço e o almoço ou o jantar. Pronto. E uma tem que ser sempre de faca e garfo para ter os índices calóricos necessários que nós precisamos. Se for para ganhar peso, acrescentamos aos lanches, que é uma das possibilidades. Muito importante para quem faz treino, a nutrição desportiva da Herbalife também tem tudo aquilo que o nosso músculo, o nosso corpo precisa para recuperar, não é? Que não é só proteína, é muito mais coisas. Pronto, e a linha desportiva da Herbalife também tem o selo antidoping, por isso está super segura, super garantida. Pronto, portanto, Márcia, nós adaptamos cada programa ao objetivo da pessoa. Se for apenas para bem-estar, o pequeno almoço é suficiente. E depois, na parte da reeducação alimentar, a pessoa ao almoço e ao jantar faz opções saudáveis de forma super simples, sem contar calorias. Portanto, realmente a nutrição é muito conhecida para perder peso, mas serve também para ganhar peso. Serve Kelly, surgiu-me agora para aqui
uma questão. Imagina que existe alguém que queira fazer parte da Herbalife, queira começar a consumir os produtos da Herbalife, mas que tenha algum problema ao nível do corpo físico, sei lá, alguma doença pronto, Então, dependendo de cada pessoa, imagina, se for uma coisa assim bem complexa, como por exemplo um transplante, ou a pessoa esteja a passar por um tratamento de cancro, alguma coisa assim, em que é mesmo a Herbalife obriga a dizer à pessoa, vai mostrar o rótulo deste alimento, né, ao médico que o acompanha. Porquê? Não porque a Herbalife faça mal, mas porque, por exemplo, num transplante, as pessoas ficam intolerantes a muita coisa. Então pode haver alguma coisa na nutrição que não seja recomendado para aquela pessoa específica, mas se calhar para a outra já não tem problema nenhum. Então, em determinadas situações de doenças, realmente nós somos obrigados, e acho que é mesmo o correto. É a pessoa exato. leva o rótulo e mostra ao médico que acompanha. Isso é fundamental. Boa, boa. Nós acreditamos muito, muito na nutrição, no entanto, né, estamos a mexer com o bem-estar das pessoas e é muito importante a opinião do médico que acompanha, sem dúvida. Não Isto é só muito com a nutrição da Herbalife, mas com o resto dos alimentos. Acho que sim. é fundamental. Ok, minha Então, linda. Mais uma perguntinha. Qual a importância e benefícios de praticar exercício físico com frequência? então, nós temos muita equação 80-20. Exercício físico faz bem muita coisa, né? Faz bem para um resultado físico que nós queiramos ter, faz muito bem para a parte psicológica, Sem dúvida. faz bem para a concentração, faz bem para muita coisa. Mas nós temos a equação 80-20, que é 80% é aquilo que nós comemos, né? E 20% é exercício físico. O que é que nós queremos dizer com isto? É que exercício físico é super importante, no entanto, se imaginemos, e acho que há imensa gente, né, que até anda em ginásios, mas que na verdade está lá um ano e pelo menos já ouvi casos desses em que perderam 1 quilo se tanto. Né? Então, porquê? Porque não Porque o se resto, a ride outra com parte a não está a ser, alimentação. a outra parte não está a ser feita de forma Sim, correta. Então, exatamente. 80% do resultado do nosso bem-estar, do nosso corpo, e da forma como envelhecemos tem a ver com a nossa alimentação, Alimentação. sem dúvida. Agora, acrescentando o exercício físico, é perfeito. É muito bom, claro que sim. Isto vai de encontro a uma última pergunta que eu gostaria de fazer, Kelly. É possível então perder peso sem exercício físico, só com a ajuda de, portanto, a realimentação alimentar? Ou achas que faz todo sentido também praticarmos então exercício, seja a modalidade que for? Sim, faz todo o sentido praticar exercício físico, por vários aspectos. Isso sim, sem dúvida. Mas sim, é possível perder peso sem fazer exercício. O que não desvaloriza em nada a prática do exercício físico, porque o ideal também é fazermos exercício físico, sem dúvida alguma, para vários aspectos da saúde. Agora, Sabes que eu tinha. o resultado que eu tive foi sem exercício físico. Foi? E há imensa gente que tem preguiça de fazer exercício e tem resultados na mesma. Agora, pá, claro que valorizo muito a parte do exercício também, porque é um estilo de vida Lá mais está, saudável, tudo não é? exato. É, E tudo passou lá está, pela renovação do mindset, porque é começaste a exatamente. reeducar-te na parte da alimentação e mesmo sem exercício conseguiste suprir Sim. essas necessidades. Sabes que eu tinha a ideia, pronto, é a minha ideia, lá está, que sem exercício físico, mesmo que eu me reeducasse, eu não iria conseguir suprir as minhas necessidades, neste caso de perder peso. Como eu te disse na primeira live que nós fizemos, Não, hum, sim. Não, podes conseguir, claro que sim. Agora, se implementares exercício físico, vai melhorar a tua massa muscular, que é uma parte importante para a massa óssea, não é? Porque a partir dos 25, 30 anos, principalmente nós mulheres, perdemos por ano 1% de massa óssea. Então, que é a sarcopenia, o processo de sarcopenia, sei lá como é que se pode chamar. E, e por isso, tanto suplementação de cálcio como exercício físico têm um papel fundamental.
Então, agora, claro que sim, é possível perder peso sem exercício, no entanto, beneficiamos sempre se tivermos uma prática semanal de exercício. E o exercício aí, eu acho que é importante nós escolhermos um exercício que nos dê prazer, que nós gostemos. Porque às vezes não mantemos essa prática porque Não gostamos sentimos que daquilo. temos que fazer determinado exercício, que esse é que vai dar resultados, mas que não nos motiva a fazer. Isso aí é uma das coisas que se calhar dificulta. Ou seja, na minha opinião, sempre que possível, praticar exercício físico. Esse físico. Mas claro que é possível ter resultados de perda de peso, sim. Mas um estilo de vida saudável inclui exercício físico, claro que sim. Claro. Então, Kelly, se nós quiséssemos um aconselhamento profissional, assim teu, na parte aqui da Herbalife, como é que nós podíamos contactar contigo? Como é que seria o processo? O que é que, portanto, qual seria o primeiro passo a dar? Antes de mais, como é que nós podemos encontrar-te nas redes sociais? Como é que nós podemos adquirir Sim, os teus olha, produtos? eu no Instagram, essencialmente as redes sociais que eu uso é o YouTube, o meu canal do YouTube é Yuki Kelly, que é YUKI e depois o meu nome, Kelly, Uhum. que tem vários vídeos, ainda não tem assim tantos, tem alguns vídeos sobre a parte do desenvolvimento pessoal e algumas dicas também que eu vou em pequenos vídeos colocando. Depois no Instagram é kelly.h24 e Uhum. no Facebook é Kelly Batista, com Uhum. P, Batista. Bem, Pronto, depois, no e é final isso. da live, Kelly, nós colocamos então os teus contatos para o pessoal saber como é que te pode procurar. E diz-nos uma coisa, Kelly, se nós quiséssemos aderir, portanto, a esta parte da Herbalife, como é que seria o processo? Como é que tu nos irias acompanhar? Como é que seria este Sim, processo? com cada pessoa é um acompanhamento personalizado e depois também em comunidade. Personalizado é entender com a pessoa os objetivos que a pessoa quer atingir, os hábitos que tem e também as rotinas diárias para podermos criar um guia alimentar adequado ao estilo de vida da pessoa, né? Sem ter que alterar o estilo de vida da pessoa e ainda assim conseguir melhorar o resultado e ter o resultado que pretende. Por isso aí depende muito de cada pessoa. Se a pessoa quer perder peso, se a pessoa quer ganhar peso, se tem uma vida sedentária, se não tem, enfim. Depois, a nível de comunidade, nós temos treinos com PTs, temos imensas receitas saudáveis, temos imensa informação a nível do nosso corpo e do bem-estar, por exemplo, do coração, enfim, imensas coisas. E depois, a nível de acompanhamento personalizado, eu estou sempre disponível a qualquer momento, por exemplo, até por videochamada, a pessoa está no supermercado e eu posso estar a ajudá-la a ler os rótulos, a perceber se aquele alimento pode ser bom ou não. Na parte da motivação, na parte do lembrar de espera água, bora lá, estamos juntas, não sei o quê. E pronto. E depois usamos muitas maratonas de 10 dias, que são um grupo por grupos por equipas de 8 pessoas, em que diariamente partilhamos quando fazemos exercício, quando bebemos água, a nossa alimentação de faca e garfo, dicas alimentares, a motivação em grupo. E depois é uma alegria, porque as pessoas estão todas num processo de encontrar o resultado que pretendem, sentem-se acompanhadas, motivadas e percebem que há mais pessoas, tantas outras pessoas no mundo a querer o mesmo no seu caminho e que é uma coisa leve. Não é pesado, não é aquela coisa restritiva, não é aquela coisa difícil. É mesmo. É incrível, é maravilhoso. É, isso eu concordo. Permite-me esta partilha, pronto, eu estou a começar a ser me logo aqueles presentinhos fantásticos que eu vou iniciar amanhã, como já falamos, Olha o e já compromisso. vai. Sim, sim, sim. Olha o E compromisso. pessoal, já vos digo, ela está sempre em cima de mim, ok? Ela já por 3 vezes que me perguntou como é que estão as coisas, como é que eu me vou sentir, aliás, como é que eu me estou a sentir, mas tendo em conta que eu ainda não iniciei, ainda não sabemos como é que eu me estou a sentir. Portanto, posso já dizer que não como amiga, porque acima de tudo nós também o somos, mas pondo à parte aqui o facto de sermos amiga,
ela é mesmo uma profissional que, no meu ponto de vista, é boa, ok? Ela faz aquilo que eu também faço com os meus clientes, daí eu estar a dizer que ela se preocupa, está sempre ali em cima de nós, não no sentido de, anda lá, isto é uma obrigatoriedade, não, não é nada disso, mas no sentido mesmo da motivação, de nos fazer entrar em ação, de nos fazer então começar a reeducar a nossa alimentação e tudo o que vem por trás. Kelly, não sei se Obrigada. gostarias de acrescentar mais alguma coisa, não sei se há aí perguntas que tu queiras responder ou que alguém queira fazer, se ficaram bem esclarecidos, o que é que acharam aqui da nossa colega Kelly. Eu achei fantástico, como é evidente. Obrigada. Aqui a Márcia está a dizer, eu também sou preguiçosa para fazer, né, exercício, 2 dias e já me dói tudo. Pois é, Márcia, isso no início é mesmo assim, dói mesmo tudo. Mas faz parte do processo, mas com o tempo acabamos por gostar de fazer exercício. Eu sou prova disso, que eu era mesmo E eu também. sério. E depois, quando começou a primeiro confinamento, No primeiro, eh, pois. eu escolhi, eu tive 2 semanas em casa e escolhi, em vez de atacar o frigorífico e a lapar no sofá, escolhi fazer exercício, fazer, pai, 3, 4 vezes exercício por semana. E não é que, passado esse tempo, já era quase, era viciante. Não fazer já me fazia confusão. Portanto, de não gostar, passado algum tempo, pronto. Mas é muito importante, à parte de escolher alguma coisa que nós gostamos. Pronto. Mas ao mesmo tempo também estar abertos a iniciar algo, se calhar podemos não estar a gostar muito ainda, mas se calhar mais à frente até vamos gostar. Pronto. E se, e se for, e se quiserem companhia para fazer exercício, vamos lá. Eu também cá estou, que eu também adoro Vamos lá, exercício, é só principalmente combinar e caminhadas. agora pelo Zoom, sei lá, várias plataformas que estamos todos em casa, mas estamos todos juntos ao mesmo tempo. E é top, top, top. Yeah. É Permite-me só top. aqui uma pequena partilha, Kelly, que é relativamente então aos hábitos. Então, tu há pouco falaste que primeiramente gostou bastante, mas passado um tempo já estavas readaptada e até já gostavas de o fazer. Isto tudo acontece porque nós temos os nossos 5 sentidos, nomeadamente o tato, a visão, o olfato, a audição e a parte gustativa, que em termos de desenvolvimento pessoal nós damos o nome de VACOG. Esse VACOG vai criar um certo e determinado pensamento, não é? Ou seja, a forma como eu vou encarar este novo exercício, não é? Esse pensamento vai criar um sentimento, não é? Que neste caso é de motivação, tendo em conta que motivação significa motivo mais ação, e eu costumo dizer que eu primeiro prefiro entrar em ação para depois vir o motivo, não é? Depois então da parte dos sentimentos, não é? Vem então o comportamento, não é? Porque começa a ser regular, nós começamos a fazer isto numa base diária ou numa base, sei lá, de 3 em 3 vezes por semana, como a pessoa achar que é melhor para a pessoa. Vem o resultado, depois do resultado vai-se criar uma crença, não é? Que é eu sou capaz, eu consigo fazer isto, e depois dessa crença vem então o hábito, não é? Por isso é que especialistas dizem, há uns que dizem que são 16 dias, outros dizem que são 21, outros dizem que são 90, eu acredito nos 90, já coloquei os outros em prática, sei que e acredito que os primeiros 16 dias são fundamentais e sim, a partir do 17º dia o hábito está instalado, mas lá está, a nossa mente, como está feita, digamos assim, para gastar o mínimo de energia possível, que isto tem a ver com o nosso cérebro reptiliano, não é? Na altura em que éramos mais répteis do que somos agora, o que é que acontece? Ela, como quer gastar o mínimo de energia possível, então faz com que aqueles 16 dias não cheguem. O hábito está lá, mas o objetivo é manter o hábito, não é? Tal e qual, nós para aprendermos a ler, tivemos que primeiramente saber o abecedário. Depois de saber o abecedário, tivemos que saber juntar 2 ou mais letras e a partir É, daí começar a desenvolver. Portanto, um passo hábito a é passo. instaurado, sim, com a prática e sim, neste caso, com a alimentação, não é? Sim, sim, e aí então o acompanhamento ainda tem mais importância, É não isso, é? sim. Que é para não deixar de existir e para
relembrar, destacar as pequenas vitórias, que é muito importante nós Exatamente. celebrarmos as pequenas vitórias e que às vezes não damos importância porque só olhamos lá para a frente e queremos perder, vou dizer, ao calhas 30 quilos e perdemos 1 quilo e não ficamos felizes. E não, Exatamente. temos que celebrar cada vitória, nem que sejam 200 gramas, seja o que for, É estamos verdade. no caminho, no processo e também para o nosso corpo é saudável, é também ir perdendo peso naturalmente ou ir ganhando peso, dependendo do objetivo, né? Portanto, é isso, é abrir a nossa consciência e começar a observar realmente as pequenas vitórias Exatamente. e, e não estarmos sozinhos, acho que é É uma vantagem fundamental. enorme. É É verdade, uma é vantagem verdade. enorme. Porque, como eu disse, motivação. Onde é que está a motivação? Está na parte racional do nosso cérebro. E a parte racional do nosso cérebro corresponde a apenas 20% de 100. O que quer dizer que a parte emocional, ou ilógica, corresponde a 80%. E é aquela que está o nosso cérebro reptiliano, que nos diz assim, eu tenho que ir fazer exercício, mano, não me apetece, estou aqui tão bem sentada no sofá. Então, eu aí, o que é para mim importante é aplicar a regra dos 5 segundos. O que é isto da regra dos 5 segundos? É não deixar o meu cérebro inconsciente entrar em conflito com a minha parte racional. Porque se isso acontecer, normalmente o meu cérebro irracional ou ilógico vai acabar por ganhar, porque corresponde a 80%. Então, quando é assim, não me apetece. Não te apetece o Tanas, ó Beito. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, pau. E siga, levanto e vou Yeah. fazer o que tenho a fazer. Repara, é o que eu costumo dizer, nem que seja, olha, não me apetece ir caminhar, ok, olha, vou começar por dar aqui uma volta ao quarteirão. Porque depois de começar, ou seja, quando nós entramos na ação, o motivo vem, não é? Daí se dar o nome motivação. Entras em ação que o motivo vem. Depois do motivo vir, em vez de andar só uma volta ao quarteirão, se calhar vais andar 2, 3 e quando des por ti já fizeste 2, 4 ou 6 quilómetros e acabaste por fazer aquilo que a priori não querias fazer. Ok, minha querida, olha, por mim dou a nossa sessão por encerrada, gostei muito desta live, adorei as tuas dicas, foram Obrigada. fundamentadas, aliás, eu Adorei já também. enfrentava, então agora ainda mais. Olha, mas Espero diz aqui, antes de terminarmos, diz aqui às pessoas também onde é que elas te podem encontrar. boa, boa, E para obrigada, quem, querida. para quem Então, não estava no início, se calhar podes relembrar aquilo que tu fazes, que é ok, obrigada. maravilhoso. Então, obrigada. Então, lá está, eu sou coach, não é? A minha área de base é o que eu mais gosto de fazer. Complemento o coaching, então, com a programação neurolinguística, que é a comunicação que nós temos connosco e com os outros, não é? Eu utilizo muito, muito, muito a ressignificação, que é uma temática da programação neurolinguística e que nos ajuda efetivamente a sair de um patamar e ir para o outro muito mais rápido. A hipnose também funciona bastante, eu utilizo muito também a hipnose, principalmente aqui com a parte da ressignificação. Sempre que os meus coaches estão aqui ou online, eu estou a fazer com eles um processo de hipnose conversacional, sem eles sequer se aperceberem disso, e é a mágica deste lado, não é? Faço também bastantes meditações e todas elas se encontram no meu canal do YouTube e também no meu canal do Instagram. Sou também formadora, tenho algumas masterclasses a desenvolver outras, estou a desenvolver agora uns cursos, mas tudo com o seu tempo, como é evidente. Onde é que me podem encontrar? No YouTube e no Instagram, eu estou como Master Coach Elizabeth Monteiro. No Facebook estou como Elizabeth Monteiro e na página do Facebook estou como MC, de Master Coach, não é? Elizabeth Monteiro. E penso que é só. No Linktree também, no Linktree, peço desculpa, no LinkedIn também estou como Elizabeth Monteiro, ou não, Master Coach também Elizabeth Monteiro, para ser mais fácil. E pronto, acho que é isso, minha querida. Maravilha. Aconselho muito também as tuas terapias, que tu és fantástica, crias uma transformação nas pessoas inspiradora, maravilhosa. E pronto, e é isso, e estamos aqui e né, o que for preciso, Cá estamos estaremos. aí. E Pessoal, esta continuem a live. acompanhar as nossas lives também. Nós vamos fazer mais. Exatamente. Vamos fazer mais, claro que sim. O objetivo é esse, é engrandecer-nos enquanto pessoas e engrandecer aqueles que nos acompanham. Então, esta live vai ficar gravada também, não só no meu, como no teu canal do YouTube. Vamos também colocar tracinhos dela, portanto, no Instagram.
e vai ficar também gravada aqui no Facebook. Ok. Se vocês No acharem Facebook, sim. pertinente, Yeah. usem e abusem, é o que eu costumo dizer. Dizem os entendidos, e eu acredito, que nós só aprendemos alguma coisa depois de ouvirmos 16 vezes essa mesma coisa. Portanto, 16, nossa. vocês ainda têm um crédito de 16. 15 vezes, portanto, é para vocês verem. Vamos se fartar de nós. Mas pelo menos vai lá ficar, vai ficar a ideia. Linda, Sim. olha, muito obrigada pela tua participação, obrigada por aceitares o meu convite e por me teres ajudado aqui na parte da gestão do convite, porque a Kelly também é outra coisa que lhe assisto, ela é muito boa em termos de redes sociais, o que ainda não se aplica a mim, mas como tenho uma boa Estou a instrutora, começar. aliás, logo vou entender. Isto é, lá está, é tudo uma questão de aprendizado e é isto que nós fazemos, é uma troca, não é? Eu troco algumas coisas com ela que ela sabe menos e ela troca algumas coisas comigo que eu sei menos e juntas crescemos, que este é o objetivo. E Então, este é o nossa nosso amiga, propósito, né? Partilhar com as pessoas também. Espero que este live seja um contributo, nem que seja 1% de alguma coisa positiva para cada pessoa e que possam partilhar também. é isso. E é isso. Linda, olha, obrigada mais uma vez. Beijinho grande para Obrigada, ti. eu. Beijinho grande Beijinho. para os participantes e até uma próxima. Tchau, Até uma beijinho. próxima. Tchau, tchau. Beijinho.